Eu sou Michel Pinho, sou bacharel e licenciado pleno em História e mestre em Comunicação, Cultura e Linguagens da Amazônia. E hoje nós vamos conversar sobre a formação do mercado de ferro do Ver-o-Peso, não só como um símbolo da arquitetura de ferro do Brasil, como patrimônio histórico também, mas sua relação com a história da Amazônia e com a arte. Para nós entendermos melhor esse contexto, é preciso que você compreenda que aqui na Amazônia, no final do século XIX, cerca de mais ou menos 1870, há um acréscimo econômico muito grande em relação à comercialização da borracha. Borracha que servia para a fabricação de pneus e derivados de borracha na Europa, num processo muito conhecido como vulcanização, que deu a oportunidade do desenvolvimento industrial de muitas regiões do mundo. A Amazônia virou um polo exportador desse produto em larga escala e duas cidades brasileiras se destacaram por esse processo de comercialização: a cidade de Belém e a cidade de Manaus. No caso de Belém, havia um projeto de urbanização muito bem definido a partir de 1897, com Antônio Lemos, então intendente da capital. Projetou-se então, com Henrique de la Rocque, um mercado para desenvolver uma política de higienização em relação à cidade de Belém, principalmente em função da venda do pescado. A decisão foi importar da Europa e dos Estados Unidos um projeto que fosse não só belo do ponto de vista estético, mas muito funcional para a cidade, com sua amplitude dentro do espaço, para que houvesse a comercialização de uma grande quantidade de produtos. Você vai começar a ver agora uma série de fotografias que marcam esse processo econômico e arquitetônico e urbanístico da Amazônia a partir de 1901, quando esse mercado ele é inaugurado. A imagem que você está vendo aí na frente, ela faz parte de um álbum de 1902 do município de Belém, que ele mesmo, Antônio Lemos, intendente da cidade, para que pudessem construir uma imagem de progresso e desenvolvimento técnico aqui na Amazônia. Você consegue perceber que a doca do Ver-o-Peso, ela já está muito bem definida, com uma quantidade bastante significativa de barcos à vela, como você consegue perceber também aí. Também você consegue perceber uma grande quantidade de transeuntes que estão na frente do mercado, nessa outra imagem que está aí na tela. Um detalhe interessante é que o mercado do Ver-o-Peso tem esse nome por causa da sua formação lá no século XVII ainda, da necessidade de pesar os produtos para a tributação, né? Havia a Casa do Ver-o-Peso e essa Casa do Ver-o-Peso foi se transformando até a construção do mercado de ferro que nós conhecemos como mercado do Ver-o-Peso. Isso é interessante porque no imaginário brasileiro esse mercado de ferro ele representa quase que a totalidade da área tombada, né, pelo Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o que não é verdade. Nós também temos outras edificações importantes, como é o caso do Mercado Bolônia, que era o mercado municipal. Nós temos também uma outra edificação importante, que é a área de feira. Um outro prédio importante vai ser o Solar da Beira, que recentemente foi inaugurado e é um espaço de artesanato na cidade de Belém do Grão-Pará. Falo isso para vocês porque há uma condição muito importante para nós pensarmos a cidade a partir dos rios. E essa transformação que Belém tem em função da borracha acaba motivando uma atividade comercial que é única na história da cidade até 1912. O processo da borracha entra em decadência a partir daquele momento e há uma necessidade de readequação da economia de Belém, inclusive para a área industrial, mas isso é um outro vídeo. Eu queria chamar a atenção porque a partir dos anos 30 e 40 nós temos uma quantidade bastante significativa de viajantes que vêm para Belém, ainda mesmo com curiosidade para saber dessa cidade que foi conhecida como a Princesinha do Norte, como um vetor econômico da Amazônia, como uma grande cidade de entrada na região de floresta. E um desses homens é um francês chamado Pierre Verger, fotógrafo que fez um trabalho de etnografia muito importante no mundo e no Brasil, e vai retratar o Ver-o-Peso também. Como você está vendo nessa imagem, o que destaca nessa obra não é só a sua beleza, mas também a sua arrumação estética da forma, né? Da sua arrumação estética da fotografia, destacando as velas dos barcos que estão ancorados no Ver-o-Peso. Em 1940, um outro pintor chamado Valdemar da Costa, nascido em Belém, mas que circulou em grande parte das academias de Lisboa, foi para o Rio de Janeiro e foi para São Paulo, também pinta, né, a zona do Ver-o-Peso. Mas aqui eu queria chamar uma pequena atenção. Pinta de uma forma diferente,
porque o mercado não aparece, mas sim os seus trabalhadores. Um destaque, por exemplo, para o vendedor de caranguejo, que tem embaixo uma cesta, você consegue perceber todo esse detalhamento através da cesta. Do lado da cesta, uns pequenos potes, que não sei se vocês conseguem ver na imagem, pequenos potes que são potes de mel de cana. Destaque para que esses homens de torso nu, né, de peito nu, são cobertos por chapéus de palha, que são muito marcantes na história da Amazônia e na visualidade dos trabalhadores daqui. E lá atrás, como você consegue perceber também, a formação dos barcos à vela, que foram tão característicos na primeira metade do século XX nos portos de Belém e da Amazônia. Bom, esse pequeno vídeo talvez te ajude a pensar um pouco da formação estética, histórica e urbana do Ver-o-Peso. Também vou deixar aqui embaixo como você pode citar esse vídeo nos seus trabalhos de pesquisa e também nos trabalhos acadêmicos que você está realizando ou vai realizar. Espero que esse vídeo também tenha te ajudado a entender sobre a espacialidade do Ver-o-Peso e as suas transformações artísticas na primeira metade do século XX. E se você puder, curte e compartilha, porque isso vai estimular cada vez mais para que a gente possa produzir mais vídeos sobre a história da Amazônia para o Brasil e para o mundo. Eu sou Michel Pinho, sou historiador e sou professor, e faço convite para você continuar assistindo os vídeos desse canal.